É isso aí, pessoal, Correia Lesão. Esperando aí um pouquinho pro pessoal começar a entrar aí. E nós vamos conversar hoje com o André Zuzum, que é o idealizador do Caminhos de Rosa. Então aí já aí ele vai entrar aí na nossa live pra gente bater esse papo aí. Vamos lá. Aguardando aí ele entrar. Boa noite, meu amigo André. Tudo jóia? Eu tô jóia, Alexandre. E você, tudo jóia? Graças a Deus. Deixa eu conversar um pouquinho com o pessoal para fazer a apresentação que você merece, entendeu? Ah, quem dera. Para quem é aqui de BH, eu acho que não precisa apresentação, porque é uma pessoa assim super conhecida, a galera do trail principalmente conhece, gosta muito. Para quem não é de BH ou não conhece ele através aí das redes sociais, esse é o André Zuzum, que é o idealizador da prova Caminhos de Rosa, entre outras, né, André? Ele vai falar direitinho aí para a gente aí, vai te apresentar também. E, Ó, vamos e embora. nós tivemos contato em alguns dias aí, né, para dar início a essa parceria aí entre o Correr Sem Lesão e o Caminhos de Rosa. E uma coisa que, e depois, eu já namoro essa prova há uns 2 anos, de amigos que fizeram, de o pessoal falando, né? Mas eu andei nos Ah, últimos dias aí, estudando um pouquinho mais aí é. a prova, porque eu me encantei com o projeto, igual já tinha te falado, com o apelo cultural que a prova tem, né? Não é uma simples prova, não é uma simples corrida. Ó, Tem um apelo, vamos embora. um apelo, o pessoal lá do Nilson Lima. Então, tem um apelo cultural forte, um apelo social forte também. Ah, é uma prova assim genuinamente mineira, igual o Correio Telezão, igual eu brinquei numa das chamadas do Correio Telezão. Ah, Minas Gerais com carinho para o resto do Brasil. Então, André, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho para a gente do Caminhos de Rosa, dos projetos que envolvem o Caminhos de Rosa, e a gente vai conversando. Eu recebi pelo menos umas 20 perguntas aí no No Instagram. Jax. Ao longo da live eu vou falando, se eu não falar de todas, no finalzinho a gente conversa sobre essas perguntas também, tá? Então, por favor, a casa é sua. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado, Alexandre, pelo espaço. Meu nome é André, né? O pessoal me chama de Zunzum. E a Caminho de Rosa começou como um hobby, né, em 2014. E o negócio ficou uma brincadeira séria, né? E nós estamos aqui hoje para poder falar um pouco da prova e distrair o povo, contar umas novidades ao Nietzsche aí, e contar, né? A- acho que tem muita coisa legal por trás da Caminhos de Rosa e a gente não tem tempo para falar disso, né? O grande Leandro. Então é isso, a gente vai falar um pouco. Eu tenho uma história legal hoje que esse ano a Caminhos de Rosa é uma edição feita de coração, né? E aí, o que que motivou a essa edição, né? Por que de ser essa edição? Luiz Viana. É porque é o seguinte, um dia eu escutei uma história muito interessante, que eu fui na apresentação na Associação Médica, e um professor falou que Guimarães Rosa forma em dezembro de 1930 por decreto do então presidente Washington Luiz, né? Ele decreta que todo mundo vai formar naquele ano. Então Guimarães forma sem ter feito o último período de medicina, né? Mas não foi só Guimarães, todo mundo na Federal. E teve uma coisa que foi fundamental para isso acontecer, porque na época o reitor era o Francisco Mendes Pimentel. E ele era contra esse decreto, e aí o filho dele assassina um aluno numa confusão por conta de vai ou não vai. E aí o filho do reitor assassina um aluno na federal e ele se sente pressionado, renuncia. E aí o reitor que entra, isso foi em julho, o reitor que entra forma todo mundo por decreto, né? E aí eu achei interessante. E aí por isso que chamo uma edição feita de coração por conta dessa analogia com essa formação médica, né, do Guimarães Rosa. E uma história muito fora do normal, né?
É, E, assim, só te interrompendo aí, assim, a semelhança com os dias de hoje, em certa parte, né? O pessoal de medicina formando antes aí da hora, né? Então, aí, assim, uma coisa que de fato motivou mesmo, né? Lógico que tem uma história, eu que a gente gosta muito de história, mas o que motivou mesmo é que no discurso, ele foi orador, e no discurso que foi publicado no jornal no dia seguinte, a Ana, no jornal foi publicado no dia seguinte o discurso, e o discurso abordava bem a questão humanista. E aí a gente colocou uma edição feita de coração com esse propósito, né? Seguindo um pouco do que foi o discurso de formatura de Guimarães em 1900, foi de 21 de dezembro de 1930. não, e aquela logo dessa edição do Caminhos de Rosa, a árvore e a raiz formando um coração com as mãos, assim, é uma coisa assim, incrível, uma poesia imensa. Assim, é muito legal mesmo, assim, bem Guimarães Rosa, bem a literatura, bem o sertão. Então, assim, achei linda, cara, foi bacana demais. Aí a logo foi uma outra questão, né? Porque todo ano, em função do tema, a gente é, eu faço um texto e mando para a agência de publicidade, a Digitática, e a Digitática trabalha em cima daquela carta, daquela proposta. Então, quando a gente definiu que o tema seria uma edição feita de coração, eu brinquei com ele que, ó, Helena, joia, eu brinquei com ele que eu queria o seguinte: tudo que não fosse razão seria sentimento. Então, essa questão humanista seria nesse sentido. Então, todas as decisões que a gente toma baseado no nosso sentimento, nas nossas expectativas, tudo isso que não é razão, né? Vamos falar tipo a matemática, seria ligado ao coração, porque a gente entende que não é só o amor ou só o ódio, que a gente os nossos sentimentos não se resume a isso, né? Tem ansiedade, tem desgosto, tem vaidade. Então, a gente colocou, e aí a gente colocou que é a razão, junto com esse sentimento, que forma a base da vida, que é representado pela árvore, sabe? Essa foi mais ou menos a proposta da identidade visual, e é esse o material que foi, foi, foi desse discurso que surgiu essa logomarca. Pois é, muito bacana, assim, demais. Ah, assim, eu achei bem legal mesmo, né? Essa questão da logomarca, representando aí essa questão entre a razão, a sensibilidade. Então, assim, é um tema muito atual e tem muito a ver com aquilo que o corredor sente, às vezes, numa corrida, né? Numa prova longa, é a razão de ter que parar porque às vezes está com dor. Aí você entra aquela emoção de completar uma prova. Então, assim, eu achei assim bem legal mesmo e como tudo que eu tenho visto aí em relação ao Caminhos de Rosa, a prova, a questão social, né? Então, André, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a prova, as modalidades da prova, que foi uma das perguntas que surgiu aí durante de ontem, quando eu abri as perguntas no Instagram. E uma Tá. coisa assim, eu queria dessa interação com o sertanejo, interação Valeu. com o pessoal aí do interior de Minas, né? Então, por favor. Então vamos começar do começo, né? É, Sobre a prova, né? Quando a gente surgiu com a Caminhos de Rosa, ó, galera, eu tô vendo aqui, ó, se vai ter corrida esse ano. Eu conversei com o Alexandre, mandei uma mensagem para ele antes da live, e a gente combinou que nós vamos deixar uns 10, 15 minutos aí para o final, nós vamos discutir a respeito disso, sabe? E aí nós vamos não só Caminhos de Rosa, mas eu vou falar sobre o que eu acho, o que tem passado na minha cabeça nesse momento. Nós não tomamos decisões, mas nós vamos discutir isso no final do vídeo, tá? Só para A a gente acha galera ter importante, ciência aí. em primeiro lugar, apresentar a prova para o pessoal, para os seguidores do Correio da Lesão, principalmente, É, que conhecem, né? Eu tenho algumas dívidas com alguns colegas Brasil afora para cobrar aqui nessa live aí a também. Raquel. Eu vou cobrar aí, né? Então, vamos Então, lá. então a Caminhos de Rosa ela surgiu nisso como uma ultramaratona, né? Seria só uma corrida, isso em 2014. E aí a gente, quando um amigo meu correu, falou, pô, isso aí seria uma puta prova de bike. Aí nós inventamos a bike.
e a gente também, ao mesmo tempo, teve uma preocupação de que tivesse alguma atividade que desse mais retorno para a comunidade. Então, assim, de que forma que a gente podia atuar, qual evento, o que a gente poderia promover, que além de gerar ganhos para Caminhos de Rosa, geraria ganho para a comunidade. E aí, em cima disso, nós criamos um caminho de peregrino, né, que foi bem essa proposta, é, e foi isso. Então, a gente nasceu com uma prova de uma outra maratona, mas a gente percebeu que as pessoas queriam, pô, se tivesse uma distância menor, eu iria. Aí eu falei, poxa, não faz sentido você fazer uma corrida grande, onde só uma pequena parcela da população pode participar e todo mundo querer participar e não poder de alguma forma. E aí nós pegamos, criamos, agora a gente tem 250, nós mudamos a prova, agora nós temos 100 milhas, que é uma distância padrão internacional, dá 162 quilômetros. Tem uma prova de 95, colocamos uma de 65, uma de 43, uma de 21 e uma de 13. O que acontece diferente na Caminhos de Rosa com o estante de corrida? A proposta é que todas terminem na mesma faixa de horário. Por quê? Porque a gente vai investir numa festa, a gente vai fazer barraquinha na chegada, vai ter apresentação de Bumba Meu Boi, apresentação de Folia de Reis. Então a gente vai ter muita. A gente sempre trabalhou isso, mas agora nós vamos investir um pouco mais nisso. Então nós vamos fazer uma super festa regional com viola. Veia, né? E aí a gente vai terminar dentro de uma unidade do ICMBio. Então vai ser tudo debaixo da floresta, vai ser uma pegada super legal para esse ano. E tem a prova de bike, que eu acho que aqui não é muito foco, né? Que são 300 e 170 quilômetros. Não, tem muita, até que tem muita gente da bike aqui também, apesar de que o grande foco aí é o corredor mesmo, né? E em relação a essa questão da peregrinação, como é que funciona isso? A caminhada, ela obrigatoriamente fica em casa de moradores, né? Assim, obrigatoriamente não, mas isso é verdade. A gente na chegada, essa aí que o Jax colocou é verdade. Vamos embora, malucão. Adoro, saudade. Eu entendo o seguinte, o pessoal às vezes fica falando que às vezes a gente não recebe muito atleta de fora no evento do Brasil. Eu até acho que concordo, válido, mas eu acho que assim, é tão longe você sair às vezes de Pernambuco, né? E vir aqui para Belo Horizonte, é tão longe quanto você sair de Portugal e ir para a França, sabe? Então, a gente na chegada, a gente coloca uma bandeira de cada atleta, de cada estado de atleta participante, para poder homenagear, porque eu acho que, pô, na Europa viaja de país para país, que é tudo pequeno e perto. Aqui a gente tem um país de distância continental, e aí você põe uma bandeira de um estrangeiro, mas você não coloca uma bandeira de um cara que mora no mesmo país, pô, você não valoriza um outro estado da federação. Então, isso é uma coisa que pesou, então a gente põe todos os estados da federação. Bacana, bacana, bacana. Agora, a peregrinação funciona do seguinte, são grupos, né? Como a região é muito carente, assim, não é carente, mas é no sentido de estrutura, porque as fazendas são muito grandes, então você não tem muito sítio, você não tem muito acesso à água. Então a gente orienta que vá de bike, ou se você quiser fazer sem organização, que vá com carro de apoio em função dessa falta de. São fazendas muito grandes mesmo, e não tem estrutura, não tem nem cliente, né? Então, ela acontece, são em 2 datas no ano, né? E de Cuiabá, o Luiz. A bike é antes, né? A bike é antes, né? A bike é sempre. A Caminho de Rosa trabalha sempre com 3 datas. 2 datas. Terceiro final de semana de agosto, a prova de bike. E 7 de setembro, a prova de corrida. Olha o Thiago falando que vai. Então, a gente trabalha com essa data e a caminhada é terceiro final de semana de julho e primeiro final de semana de junho, em função de feriado e em função dos eventos locais. Carol. Pegar aí os eventos. Porque, por exemplo, você tem um evento da festa do Manuelzão em André Xé, que é no segundo final de semana de julho, ou no primeiro. Não justifica a gente colocar um outro evento na cidade num dia que já está cheio. Então é melhor você colocar numa outra data, porque aí o vilarejo passa a ter 2 finais de semana e não apenas um de festa. Que bom. A movimentar mais ainda aí o pessoal local.
Eu vou E só aí aproveitar que você fica falou. sempre na casa de um morador, é o morador que dá suporte para a gente tenta treinar os lugares, aí o peregrino tem que acertar direto com o morador, a gente orienta, e aí o negócio tá virando, e agora tá tendo caminhada, o pessoal vai fazer treino de bike, e a comunidade se envolve com o projeto assim, até o pescoço. Aproveitando que você falou do Me pessoal de fala. fora, uma pergunta que eu hoje mais cedo aqui no Instagram, do Aham. pessoal perguntando como funciona a logística da ultramaratona. É, o, uma das perguntas, eu vou até responder, eu estou lendo aqui a pergunta dela, que eu anotei para não esquecer. Muita que a Uhum. gente acaba que esquece. Então, perguntando se o aeroporto mais próximo é o de BH, né? É É, o de BH. é E como é que Confins. funciona a logística da prova? Pelo horário que a prova larga, você tem que se hospedar em alguma cidade próxima, dá para ficar em Belo Horizonte e fazer a prova e voltar, né? É uma logística que até eu imagino como seja, né? Mas assim, eu acho que o pessoal que vem de fora é legal a gente explicar um pouquinho como é que isso funciona. Vou falar. Só uma observação, um oi para Robertinha. E o Jack lembrou outra coisa, né? Caminhos de Rosa trabalha só com mão de obra voluntária, tá? Graças a Cara, Deus, né? todo ano são só voluntários e é só elogios. Então, parabéns para essa turma aí, inclusive ele. Agora, respondendo a questão da logística, é sim, a gente, quando a gente, nosso telefone, manda e-mail, a gente sempre ajuda na questão da logística, então, vem para Confins, eu, né, sou medroso, então, eu viria, se a prova largada é sábado de manhã, eu viria para Confins sexta de manhã, Belo Horizonte ia para a cidade para chegar sexta tranquilo, faria isso no período da manhã. A gente orienta, mas a gente está fechando a parceria também com a agência de turismo Ó, boa. para a gente está montando esse pacote para a gente pegar no aeroporto, deixar, devolver, e aí vai ter alguma atração turística para quem tiver interesse, para facilitar isso aí, sabe? Mas a gente sempre dá uma força para a galera, quem tiver com dúvida de logística, pega o e-mail, telefone, liga, a gente no que puder ajudar, a gente sempre se dispõe, já organizou carro de carona para a galera, que às vezes o cara queria alguém para dividir carro, a gente passando a informação, a gente dá esse suporte sim. Inclusive lá tanto no Instagram do Caminhos de Rosa quanto no site, né? Tem os seus contatos lá até pessoais, né? É, O pessoal visitar, né? O pessoal que vem de fora, quer aí participar da prova, quer saber da logística, tem tudo lá direitinho, assim, eu já fucei lá o site, então é só a turma entrar lá e olhar também, né? Tem muita informação lá. eu coloco porque é o seguinte, a gente tem tanta informação no site que eu acho que se o cara tiver alguma dúvida, de fato ele tem que conversar comigo mesmo. Porque se ele não achou aquela informação, eu preciso saber que informação é essa, até para mim poder me preparar para que não me liguem de novo. No sentido de colocar informação, porque se a gente entende o seguinte: é, toda dúvida é válida. Então, se você não tem alguma coisa, se você não tem confiança naquilo que você está lendo, gerou alguma dúvida, ela é válida e não precisa ter vergonha de ligar e perguntar, porque eu prefiro que ligue e pergunte do que depois fala que não sabia. E a gente trata com todo respeito qualquer dúvida que mandar, e é por isso que é o meu telefone e é o meu e-mail direto, para poder a gente tentar resolver isso o mais rápido possível. Não, bacana. É, uma outra pergunta aqui uma outra pergunta aqui do pessoal aqui do Instagram Uhum. foi é uma prova 100% de trail ou tem pedaços de asfalto? Até quem fez foi o Vinícius, que é uma pessoa que a gente conhece muito aqui no Correio Televisão, pedindo para comparar especialmente aqui com o Xterra Tiradentes que ele fez ano passado. Vamos lá, Como é que então. a outra maratona? Ela é terrão mesmo batido, poeira, tem trilha mais técnica, como é que é? Primeiro, alguém colocou aqui só uma observação do churrasco. A gente está. O que acontece? Nosso evento é programado para terminar no sábado à noite e domingo para o atleta ficar. Então, a gente está programando, sim, para o ano que vem, para esse ano, né, para a próxima edição, um churrascão de costela na chegada e tal, para o cara pelo menos almoçar lá e aí vai embora depois do almoço, tá? Interessa. Vamos lá, então, comparando com o Xterra.
Pessoalmente, eu não acho o Xterra uma prova muito técnica, mas falando da Caminhos de Rosa, Caminhos de Rosa é somente estradão. Ah, não tem percurso, não tem dificuldade técnica, eu vou falar com vocês que é quase zero, tá? A dificuldade técnica em termos de trilha, percurso perigoso, não tem. Acontece que tem duas coisas que, inefável, vou falar disso. Acontece que tem duas coisas na Caminhos de Rosa que pega muito, né? Primeiro o seguinte, aí comparando com o Xterra. O Xterra, toda hora você está num sítio, você vê gente, você vê tudo. Na Caminhos de Rosa, inevitavelmente, depois da largada, você só vê a chegada. Então, assim, tirando os 2 ou 3 pontos de apoio, dependendo da prova, né? Tirando os pontos de apoio que a prova oferece, raramente você vai ver alguém, alguma coisa no lugar. Então, você corre, às vezes, 60 quilômetros sozinho, sem ver ninguém, a não ser organização. Entendeu? Às vezes você passa Então, 12 horas sozinho, assim, ó. Assim, quando eu digo sozinho, assim, tirando eu que vou estar passando frequentemente, que a gente tem uma meta de atendimento de ver todo mundo a cada 2 horas, pelo menos, né? Principalmente de madrugada, na prova de 250, de 160. Mas você tem essa pegada, você fica 12 horas sozinho, e o Luiz colocou, é um calor que chega a 40 graus, sensação térmica 48, e aí a galera nessa aí literalmente ferve o motor, entendeu? E tem uma peculiaridade que é a poeira, né? É muita poeira, parece pó branco, e é assim, pó de arroz de mulher passar no rosto, e aí entra no tênis, vira aquela lama, gruda em tudo, e é muito seco. É extremamente seco. E aí é o único problema que a gente tem com relação ao percurso, porque essa poeira, quando chega em lugar de subida, ela esconde pedra, buraco, e aí a pessoa costuma ter que pisar com um pouco mais de cuidado, porque ela não sabe onde está pisando. É a mesma coisa que atravessar um rio, assim, ó. Você vê a pedra, mas você vai andando daquele jeito ali dá uma travada em todo mundo, tá? e o É... pessoal com carro de apoio, alguma coisa desse tipo? Oi? Ou não? Tem gente que vai com carro de apoio, alguma coisa desse tipo? A gente É comum? permite carro de apoio para algumas Uhum. provas, né? Na verdade, só 2 provas agora. A gente não. A gente. Duas, assim, só 250 e 160, e nós acabamos com as provas em equipe por conta de fraude, e assim. E além disso, assim, muito carro de apoio, se eu for, por exemplo, na prova de 100 quilômetros, muita gente, a poeira atrapalha a correr. Não, entendi. Entendi. Ah, Deixa eu tá só... aí, ó, o pessoal comentou. Outra coisa que é legal. De noite a gente chega a ter 4, 7 graus, né? Quando chega no início da manhãzinha, assim. A amplitude Então, térmica, assim, é imensa, né? Tipo deserto mesmo. é do caralho. Eu adoro. É o sertão mineiro. O sertão mineiro é isso aí. Né? Quem nasceu e foi criado aqui em Minas conhece essa variação. Né? Deixa eu É. só. Eu estou vendo aqui nos comentários, você falou aí da questão aí do pessoal de fora, né, de outros países. Eu vi que ela já comentou 2 vezes aí, é um perfil chileno que segue muito Correr Seleção, que são os Uhum. corredores sul-americanos. É uma fisioterapeuta chilena, ela queria até, uma vez abriu o Correr Sem Lesão Chile, eu falei, não, melhor não, tal. Aí ela fez esse perfil, ela já mandou 2 vezes recado aí para a gente, se for, Alissa, se você puder vir, vai ser assim, a honra para a gente recebê-la aqui em Minas Gerais, né? Ah, vai ser É, super bem-vindo. Já veio argentino, chileno, eu acredito que não. Um abração, Eliane. a gente até É, arruma bandeirinha para colocar lá também, né? é. Aí agora vamos aqui, ó. Primeiro assim, a pessoa perguntou se é estrelado, né? Se for lua cheia, o pessoal corre sem lanterna. Lua nova, o céu fica branco de estrela, é maravilhoso. A Tereza colocou aqui que se inscreveu para os 80, mas hoje é 98, não entendeu. O que aconteceu, Tereza? Nós alteramos o percurso porque nós alteramos a chegada. E aí nós tentamos buscar um percurso de 80 para manter o que ia ser prometido, mas nós não conseguimos fazer o percurso de 80 e tivemos que alterar. E nós criamos um de 63 e o de 98. Nesse caso, você escolhe qual percurso que você vai querer alterar e aí é só entrar em contato com a gente dá a explicação. O Carlos colocou, e Carlos é um parceirão meu, diretor de prova, inclusive, e está aqui, que é pura cabeça, e é mesmo, porque o que acontece?
Isso é uma coisa que... A das bikes. Ah, graças. O pessoal colocou aqui, tá aqui, se for, assim, colocou se burlar, né? Se burlar na camisa de rosa, eu desclassifico sem problema O nenhum. cara fez lá numa prova dessa, pelo amor de Deus, né? Não, isso aí quem vai na Caminhos de Rosa já sabe. Isso aí não tem nem É, conversa. Agora, o Carlos colocou de cabeça, né? Porque acontece o seguinte: você tem uma questão de binômio no tipo de prova, né? Porque é o seguinte, se você correr muito durante o dia, porque você está muito bem treinado, e aí você vai falar assim, olha, vou correr a 10 quilômetros por hora, porque nesse aqui meu batimento é tranquilo, eu corro o dia inteiro. O que acontece? Com o calor alto, a sua frequência sobe, e aí, de repente, você tem um desgaste absurdo. Então, quem larga muito forte, e porque está acostumado a correr, assim, o cara corre muito rápido, mas aí ele larga correndo a 12, 10. Esse cara normalmente bate biela. E se você também for muito devagar, você fica muito mais tempo exposto. Tem 8, 9, 10, 12 horas a mais de prova. Então, assim, o Miguel, saudade. Então, tem um binômio, que você não pode nem acelerar demais, que senão você não dá conta, e você também não pode ir devagar demais, que senão você passa muito mais tempo. E, via de regra, o pessoal fala assim, de noite eu vou render mais, só que tem que o sol te desgasta tanto, e aí é legal você passar bastante protetor, uma blusa, tentar ficar bem fresquinho, às vezes diminuir mesmo o ritmo meio-dia, porque o pessoal chega à noite com insolação, e aí com insolação você não rende nada à noite. Então, assim, você tem que pensar bem, dosar ritmo, hidratação, inclusive, aproveitar a oportunidade, nós vai ter com o doutor Rômulo, a gente vai divulgar amanhã, ele é nutricionista, ele vai falar um pouco de nutrição e hidratação nessa situação. A gente quer discutir um pouco disso, sabe? Eu acho que é onde mais pega na Caminhos de Rosa. O Betão parceirão nosso, tem inclusive um o TC do Betão, Betão. Betão é meu paciente. O Betão tá aí, é bem isso mesmo. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, é, é isso, cara. Caminhos de Rosa é bem isso. Ô, Alexandre, você tá. Que horas são aí? Não, 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 9 horas ainda, tá tranquilo, Ah, pode ficar tá. tranquilo. Eu tô de olho aqui para a gente Ah, abrir com aquele assunto, tá? tá. Então, É, seu outra percurso é coisa que eu achei isso. legal, Hã? outra coisa que eu achei legal da prova é que tem um mascote, né? Tem um mascote. Tem um mascote. Porque normalmente a gente queria um mascote valorizar um pouco do folclore nacional. Então a gente não queria criar nada e queria aproveitar alguma coisa que não é aproveitada. Então a gente buscou, tentou Saci Pererê, tentou um monte, mas acabamos tendo tesão mesmo no Curupira, né? Curupira, adoro. Esses negócios, assim, eu vou dar uma dica para todo mundo, velho. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu acho que uma vez um amigo meu falou que o pai dele lia dicionário. Eu falei, rapaz, como é que deve ser esse negócio de ler dicionário, né? Tereza, nós vamos discutir isso no final, daqui a pouquinho nós vamos abordar esse tema. Falei, porra, como é que é esse negócio de ler dicionário? Fiquei imaginando você lendo dicionário, não ia decorar nada e tal. E aí hoje eu sei o que é ler dicionário. Então, às vezes, quando eu quero falar de algum tema, alguma coisa, eu procuro uma palavra-chave para aquele tema e procuro sobre a etimologia da palavra e a morfologia, que é da origem da palavra e o que ela significa na sua essência. Então, Betão, Betão. Valeu, Betão. aí você começa a redescobrir significados das palavras e a outra coisa é o seguinte, quando a gente começa a querer, assim, a gente começa a estudar esse tipo de cultura, você começa a ler sobre o Curupira, você começa a perceber uma série de características no negócio que é muito interessante, e isso te instiga a ler mais sobre o folclore. A gente fala, pô, a gente tem tanta coisa legal no Brasil, tanta coisa em português, e a gente fica procurando live na internet e está deixando de aprender umas coisas fantásticas. E o Curupira, olha só, o Curupira tem é o do pé virado, para disfarçar o caçador. Então, assim, quando você está achando que você está indo atrás da caça, você está indo para o início do negócio. E ele corre muito rápido, né, para disfarçar. Tem uma perna só e é moleque, ao mesmo tempo que quando você pesquisa ele é um bicho que protege a floresta
e que ajuda atitudes legais. E aí a gente deu uma repaginada no Curupira e fala que se o cara não correr, o Curupira, só se aprontar, o Curupira vai pegar ele e nego vê Curupira a noite inteira nesse negócio. É muito legal mesmo. É o que eu falei, não é só uma corrida, né? É um passeio, é uma imersão cultural aí no sertão mineiro, né? Uma vez até que, igual você me falou também, boa parte do caminho segue o caminho da boiada de Guimarães Rosa, né? Porque assim, é, tá, por que é esse caminho, né? Então é o seguinte, é, a gente comprou uma propriedade em Curvelo, já vai para uns 20 anos, e a gente sempre estava lá jantando, no domingo aparecia um cara de bicicleta falando que ia estava conhecendo o caminho de Guimarães Rosa. Toda a gente sempre via gente procurando sobre Guimarães Rosa. E aí um dia, Pedro Fonseca, que é um sobrinho do Manuelzão, refaz o caminho que Guimarães Rosa fez em 52, que é a fonte do caminho. Né? Então, voltando no tempo para estar onde agora, Guimarães Rosa volta da guerra, né? Ele vem para o Brasil, Guimarães era cônsul em Hamburgo, por sinal facilitou um monte de emissão de passaporte para judeus fugirem da Alemanha. E aí Guimarães volta, vai trabalhar no antigo IBGE, no Rio de Janeiro. E aí ele estava escrevendo Grande Sertão Veredas e procurava inspiração para aquilo. E aí, conversando com o primo dele por cartas, que eu acho esse detalhe sensacional, porque a gente fica falando em telefone e WhatsApp, as notícias antes dependiam de cartas, cavalos e carros naquela velocidade. Então, assim, olha que coisa, né, legal, gente. Tanto que a gente é exigente com o tempo hoje. E aí Guimarães vem acompanhar uma viagem por 10 dias, acompanhando uma boiada, que saía da Circa até a Fazenda São Francisco em Araçaí. E aí, em um determinado momento, em 2010, alguma coisa assim, eu descobri o caminho, eu descobri essa história, eu corria. Aí, quando foi em 2014, eu falei, pô, vou descobrir esse caminho aqui, porque vai ficar falando de Copa, eu não gosto de futebol. E eu falei assim, olha, eu não vou ficar assistindo essa porcaria de Copa, não. Aí eu achei um diário que Guimarães, né? Tem um livro que chama Boiada, para quem quiser, tá aí no Instagram da Caminho de Rosa. Se você clicar lá na bio, lá tem lá um link para o livro, que é a Boiada, que eu vou falar dele agora, e também desse texto que fala um pouco da edição desse ano. Voltando para a história, aí eu descobri esse caminho. Quando foi em 2014, eu peguei um diário e um monte de gente local, Raquel, de Código, me ajudou pra caramba, Brasinha, Zé Maria, Fátima, o pessoal da Samarra de André Xé. Eu pus o diário e comecei a pesquisar as fazendas que ele tinha passado. E aí marcamos um treino em setembro, aí procurei um monte de organizador para poder organizar, porque achei que ia ser do caralho, ninguém topou. Aí eu fiquei puto, falei, eu vou fazer esse treino, eu tô com tempo. E aí falei, eu vou fazer uma prova igual eu gostaria que fizesse para mim. E aí tem sido essa que tem sido a motivação da Caminho de Rosa desde setembro de 2014, último final de semana de setembro de 2014. Ah, bacana demais. Ô, Zoeiro Corredor, você é um que tá me devendo uma vida aqui em Belo Horizonte, viu? Tô de olho, vi que você mexeu aí, né? Você é um que me deve, tá? Ah, né? Muita gente me devendo, a Lene lá de Belém do Pará, né? Tá me devendo aqui em Belo Horizonte. Se tiver caminho de rosa esse ano, vai vir esse ano, se não, vai vir ano que vem, né? Pessoal de Curitiba, Dário, Paulo, Thiago, todos me devendo uma vinda aqui também. Então, tô cobrando a dívida aí agora, tá? Aí é isso, a Caminhos de Rosa, a gente já teve, por exemplo, quando a gente começou, a gente queria que fosse sempre na lua cheia, porque na lua cheia a prova é sensacional. Só que tem que a gente, porra, aí quando você começa a pensar em lua cheia, a prova cada dia vai acontecer num dia do ano. Então, a razão de. Eu falei, pô, como é que eu sei esse programa para fazer uma prova desse tamanho? Que, pô, a honra foi sempre nossa de ter você aqui com nós em 2017. Pessoal, nós vamos falar da prova no final da live, faltando uns 10, 15 minutos, nós vamos abordar o tema se vai ou não vai ter prova. Então, a gente queria que fosse sempre na lua cheia, porque o lugar é lindo e tal. Aí teve problema de data. Eu falei, pô, como é que você se planeja para poder fazer uma prova de 250? Tem gente que tem que tirar férias, sem você ter previsibilidade de data, né? Então, como é que você treina? Como é que você faz planilha? Eu falei, cara, isso é fundamental.
E aí a gente fixou a data. Terceiro final de semana de agosto, porque o segundo é Dia dos Pais, e no feriado 7 de setembro, não por ser feriado, porque já aconteceu de ser quarta-feira e não mudou nada para gente. É mesmo pela definição da data. Então, a Caminhos de Rosa, se você quiser se programar ela assim, pode ser que mude, né? Mas, Uhum. assim, anos igual a gente vive excepcionalidades hoje, mas a meta da Caminhos de Rosa é terceiro final de semana de agosto e 7 de setembro. E é sempre separado. A gente não faz a prova de bike junto com a de corrida. Não, bacana, né? Até porque aí a Ah, logística Piazinho, é complicada, né? Falar em logística, um abraço para o pessoal da Maratona Monumental de Brasília, que eu vi a que deu um paixão. alô, o Elias, o pessoal lá, um abraço. O pessoal do Meu Corpo Saudável aí, o Edu, também que mexeu comigo aqui, um abraço, assim, quem puder, entra lá no Instagram deles também, que são nossos parceiros aí, né? O pessoal todo aí entrando Melhor. aí, bem legal mesmo, né? Bem legal mesmo aí, esse nosso papo aí sobre o Caminhos de Rosa, né? A gente vive uns negócios na Caminhos de Rosa que eu acho que só vive lá, né? Assim, a gente tem que falar o que é legal, né? Ano passado, por exemplo, o James, que é o organizador da Maratona de Manaus, ele veio Nossa, lá como voluntário da Caminhos de Rosa, trabalhou com a gente, parceirão, assim, é um cara bacana demais. É um cara, acho que, para quem não conhece, fica a dica aí, Maratona de Manaus, do James. Um cara muito legal. eu ia fazer Manaus ano passado, mas a minha prima casou no interior de Minas exatamente no mesmo dia. Então, ele até chegou a me convidar para ir para a prova lá. Infelizmente, não deu ano passado. É Teve um cara próximos aí. sensacional. Ao Paulão. Agora eu tô vendo aqui o pessoal falando, né? Caminho de Rosa é sofrida. Pô, galera, nunca foi a intenção da Caminho de Rosa ser difícil, nem sofrida. Mas é. E a gente não nega isso. A gente sabe que a gente, por exemplo, às vezes igual eu vou colocar uma questão que a galera sempre pergunta, mas ponto de apoio, podia mudar isso, podia mudar aquilo. Eu acho que pode sim, acho que tudo é passível de mudar, mas eu acho que o que torna Caminhos de Rosa o que é mesmo é justamente essa dificuldade, tá? Eu acredito, né, que é o seguinte, que o fundamental para qualquer evento é o planejamento. Então, tudo que a gente fornece no regulamento, tudo que a gente combinar com o atleta, a gente não muda sem antes conversar com ele, porque a gente entende que é uma via de mão dupla, tá? Então, uma vez que é feita uma combina, para a gente é fundamental que ela seja cumprida, tanto da nossa parte, assim como a gente exige do atleta que cumpra o regulamento. Então, a gente entende que a informação que a gente presta é fundamental. Então, se essa informação é fundamental, a gente tenta entregar o que a gente promete, e a gente acredita que se a gente entregar o que a gente promete, e você está ciente, se essa relação é de confiança, você se prepare para viver aquilo que nem a menos. O pessoal Então, está falando ela é difícil. Hã? e o 35 tem uma parte boa de asfalto, né, se eu não me engano, né, o Marcelo Pinesso aí de Curitiba, outro que me deve vindo aqui em BH também. A Caminhos de Rosa é o seguinte, não tem nem. Esse ano passado, até ano passado, tinha 5 quilômetros de asfalto. A partir desse ano, a gente tirou todo o asfalto. A BR-135 tem 217 quilômetros. Então, a Caminhos de Rosa não tem, é zero de asfalto. Na verdade, os primeiros 20 quilômetros da corrida é asfalto, e para a prova de bike tem um trecho de 5 quilômetros só no meio da prova, e o resto é só estradão de terra. Onde o atleta passa, tem que passar um carro. O Para todas pessoal as pediu distâncias. para comparar com a Conrads aí também. A Conrads serve batata, Coca-Cola no meio do caminho, né? Então, Mas, eu acho que assim, são provas completamente diferentes, mas igualmente difíceis. Cada uma tem o seu tipo de dificuldades, mas a Correntes é uma prova de 89 quilômetros para ser feita em 12 horas. Apesar de ser muito asfalto, por ser asfalto também é um piso duro, é quente pra caramba, é uma prova muito quente e você tem que ser muito rápido e tem muita subida e descida. Então, assim, é difícil, mas com outra pegada. A Caminhos de Rosa
é uma prova que você tem lá 24 horas para fazer 100 quilômetros, mesmo assim a gente ainda tem 50% de quebra. Então, assim, são difíceis, são, mas uma coisa não tem. Quem treina para Conrads, corre Conrads, quem treina para Caminhos de Rosa, corre Caminhos de Rosa. Não estou falando que quem corre asfalto não pode correr trilha, mas eu acho que são habilidades diferentes que você precisa para fazer cada evento. Então, só aproveitando esse Caminhos de gancho, Rosa Mineira. aproveitando esse gancho, teve um negócio de lesões aí na corrida, no trail, né? Não é nosso objetivo aqui hoje falar de lesão, mas assim, obviamente a gente tenta corre na trilha, então fica para um pouquinho em relação às lesões, tá? E muita oportunidade a gente responde, tá? Mas uma outra pergunta aqui que me fizeram aqui, eu tenho que Galera, eu falar. tô andando é porque minha bateria vai acabar aqui, eu vou pôr só para carregar. Vai falando. Outra pergunta que me fizeram aqui também é se eu sou parente do Guimarães Rosa, professor Alexandre Rosa. Até onde eu sei, não. Meu pai está assistindo aí a live, aí se ele tiver alguma coisa ele fala, mas eu sei que boa parte do Rosa, da minha família, é de Oliveira, São João del Rei. Eu até sei que Guimarães Rosa estudou em São João del Rei, mas até onde eu sei não tem nada a ver, não, tá? Qual foi a Então, outra eu pergunta? acho que a gente já pode entrar no tema lá que você queria falar lá da questão desse ano aí, o momento que nós vivemos aí em relação à Covid, a realização da prova, a questão da segurança da prova, né? Então, por favor, esse é o momento de você dissertar aí sobre esse tema para a gente aí. Descasca esse abacaxi para a gente. Tá, eu vou, antes de tocar nesse assunto, eu vou tocar num outro ponto que o Paulão falou do PC com o Cook. Então, é o seguinte, é o que eu estava falando da informação. Oi, Elton, joia? É o seguinte, a gente manda para os atletas 15 dias antes um cardápio do que vai ser distribuído na prova com os horários. Por quê? Porque o atleta prepara a nutrição dele. Se ele for vegano, a gente prepara alguma coisa vegana. Sem lactose, a gente prepara. A gente chega num acordo de ter uma disponibilidade independente da necessidade dele. Tá? E aí, qual que é a importância disso? A relação de confiança se dá a partir do momento que a pessoa sabe que vai ter aquilo, oferta aquilo, ele se prepara para não levar aquilo. E o que é o mais legal? Uma das coisas que o pessoal falou que a Caminhos de Rosa é bem mineira, está falando dos PCs da Caminhos de Rosa. O que rola? A gente queria que tivesse um PC da Caminhos de Rosa que fosse de fato mineiro. E aí, uma observação legal é o seguinte: mineiro costuma receber as pessoas pela cozinha, né? E isso tem uma razão. A razão, e mineiro costuma receber. Ó, Daniel. E o mineiro costuma oferecer muita comida. A gente fala que o mineiro é fartura, e isso também tem uma razão. Qual que é a razão? Antigamente, as pessoas que moravam no meio rural, às vezes a única fonte de informação que aquele cara tinha era um viajante que passava-se ali, sabe-se lá quando. E aí, por isso, recebia-se as pessoas pelas cozinhas e oferecia a esse viajante muita comida, porque quanto mais tempo ele ficasse ali, comendo, mais informação ele te dava. Então, era quando você sabia das informações. Oh. E aí, a gente pensando nisso, a gente colocou, Célio, quanto tempo? Pensando nisso, a gente colocou um PC, que é um PC da fazenda, e que a galera que corre as provas pensa muito mais em chegar no PC da fazenda do que terminar a prova propriamente dita. Lá a gente disponibiliza toalha, colchão para a galera dormir, fica 2 cozinheiras 24 horas, elas ficam lá 36 horas preparando comida para a galera, faz café com açúcar, sem açúcar, suco de laranja, limonada, tem queijo, ovo, assim, é uma farra, tem biscoito, é fora de série, assim, é o PC mais esperado da galera. É esse o PC do Betão. PC do Betão também é outro famoso. Betão tem PC lá? Tem. O Betão tá demais, velho. O PC mais famoso da prova é o do Betão. E agora o seguinte, né, galera? Vamos tocar num assunto que eu prometi, que é a questão Caminhos de Rosa 2020, né? Coronavírus, assim, o negócio tá...
uma bagunça. Eu acho que assim, a gente entende que está todo mundo buscando alguma previsão, então tudo que a gente, enquanto sociedade, saudade de você também, Serão, tudo que a gente, enquanto sociedade, quer é voltar, né, ter previsibilidade, que a gente conseguia programar nossas vidas e voltar tudo à normalidade, mas a gente sabe que a gente não tem previsão de nada, né? A gente está aí sempre esperando as próximas semanas e as decisões têm sido mais ou menos pensadas para os próximos 15 dias, né? Eu, assim, o pessoal está perguntando, Zum Zum, e aí, vai adiar ou não vai adiar? A gente trabalhou muito para que essa edição fosse muito especial e a gente quer que, de fato, hoje acho que mais que nunca, a gente precisa entregar alguma coisa muito especial, mas a gente também tem que ter um pouco de frieza, um pouco de maturidade, a gente não pode enganar e nem querer esconder algumas coisas que pesam no evento igual a Caminhos de Rosa. Tá? Vamos falar a princípio. A gente hoje tem no Brasil cada cidade vivendo um momento. A gente tem cidades tipo Belém que está vivendo um colapso e tem cidade que ainda nem tem coronavírus. Então é o seguinte, como é que eu realizo um evento em agosto, seja dia 15 de agosto ou 4 de setembro, sabendo que em algum lugar no Brasil pode estar tendo casos de corona. Então, às vezes, Belo Horizonte pode estar bem, mas explode no Manaus e eu tenho 4 atletas de Manaus. Como é que esse pessoal vem participar da prova? Como é que eu proíbo esse pessoal de vir aqui? Né? A gente é um país de tamanho continental e assim, esse negócio não tem previsão. Né? Tem uma outra questão que, independente de coronavírus, a Caminhos de Rosa, a ultramaratona, que são os carros-chefes da Caminhos de Rosa, seja bike ou corrida, são atividades esportivas, eu acho que você tem até mais propriedade que eu para falar disso, que deixa a gente com imunidade baixa. Então, assim, você já termina esse evento predisposto a uma doença. Então, você já termina com a imunidade baixa. Então, eu acho que, havendo risco de contaminação de coronavírus no Brasil em agosto ou setembro, um atleta que participa do evento, ele sai mais susceptível a ter o desenvolvimento de uma doença grave, o coronavírus. Então, assim, é uma situação complicada deixar a terra largada sabendo disso tudo. Se a gente tiver a situação sob controle, não tiver risco, eu acho que a Caminhos de Rosa sim vai acontecer sem problema algum. Mas sob o menor risco de haver qualquer contaminação na Caminhos de Rosa, a gente vai blindar o evento e não vai acontecer Caminhos de Rosa. A gente queria muito que o evento acontecesse, eu acho que a economia do país precisa voltar, claro, todo mundo torce para isso, todo mundo quer voltar a treinar, todo mundo quer voltar a correr, aspas, né? Esse não é o Zum Zum diretor de prova, esse é o Zum Zum atleta. Então eu quero voltar a correr, quero voltar a participar de evento esportivo, mas eu entendo que participar de evento esportivo, de fato, não é uma necessidade que tem que ser contemplada como uma das primeiras medidas de liberação econômica. Eu acho que liberar para treinar é massa em parques, em lugar aberto, mas promover qualquer tipo de aglomeração nessa época, eu acho que é bastante irresponsabilidade da Caminhos de Rosa. Eu vivo disso, mas eu entendo que acima disso eu tenho uma questão de promoção do bem-estar e está longe de ser promover bem-estar e expor as pessoas a um risco de saúde. Então, assim, é contra uma diretriz que é a base da Caminhos de Rosa e eu não vou abrir mão disso. Então, ou a situação estabelece, a gente está tentando avaliar, porque também tem até uma questão de depender de alvará municipal e estadual, e já tem uma tendência do governo estadual de proibir tudo pelos próximos 4 ou 5 meses, então se isso sair, o evento está de fato adiado. Mas mesmo se não tiver uma proibição, mas se tiver um entendimento da organização de que de fato pode haver qualquer transmissão da Caminhos de Rosa, o evento vai ser adiado. Isso é inevitável. Tem se discutido o uso de põe máscara, álcool, largada e isso, aquilo. Olha, numa boa, não funciona. Então, ou tem para todo mundo poder se abraçar e todo mundo poder ter esse direito de ir lá e fazer o negócio, ou não tem para ninguém. Porque tem um evento também que
a minha organização tem que ficar, eu tenho que treinar a minha equipe inteira, ter que usar uma série de EPI para poder atender uma pessoa que precisa muito mais de um atendimento médico, mais de carinho, e não tem como, você não consegue suprir o que esse atleta precisa. Então, é um valor que a gente está disposto e, assim, a gente sabe que não vai ser uma medida fácil, é uma decisão que a gente tenta adiar ela, apesar de achar inevitável, mas a gente tenta acreditar até o último momento que isso pode mudar, mas a gente também não dá, né? É meio foda você fazer essa... ir lá, e eu acho que é muita irresponsabilidade da Caminhos de Rosa fazer todo mundo assinar um termo de que vai passar álcool, de que vai fazer isso, e eu ter uma série de cuidado e acreditar que dessa forma eu estou tirando que não vai ter transmissão, que eu zero o risco e que vão fazer a prova porque eu preciso, eu acho que sabendo que há o risco, mesmo depois por conta dessa queda de imunidade, eu não é de mim fazer a pessoa assinar isso e o evento acontecer. Então, se não tiver uma situação de 100% de segurança, o evento não acontece. Adiado. E aí se perguntar para quando? Para 2021, porque tem muito evento encavalando. Se a gente não tem previsibilidade para setembro, acho que não vai ser nem outubro, nem novembro que vai ter previsão. Então, eu acho que é isso. Tem uma outra questão. 20% dos nossos atletas são atletas que estão hoje na zona de risco, né? Grupo de risco, entre 15% e 20%. Então, assim, 15% e 20% dos meus atletas não poderiam vir ou vêm em uma situação de maior risco e, assim, não é a proposta. Não, com certeza. Eu acho assim que é uma atitude muito responsável, sensata da sua parte. Não esperaria algo diferente disso, não. Você está de parabéns aí pela essa sua atitude, essa sua sensatez, essa sua lucidez num momento tão ímpar que nós estamos aí vivendo. Independente se a prova acontecer agora, esse ano, o ano que vem, a gente do Correio Telezão, a gente vai com certeza abraçar a prova, igual eu já te falei. A gente vai participar do evento, ou correndo, ou cobrindo, divulgando, fazendo aí vídeo no nosso canal no YouTube, para assim, entrelaçar o DNA mineiro do Correr Sem Lesão com o do Caminhos de Rosa, porque assim, a proposta assim, me sensibilizou demais e é uma corrida assim, que eu quero abraçar, igual eu fiz com algumas, mas a Caminhos de Rosa mais ainda porque mineira é igual eu, entendeu? Então, assim, você pode contar com o nosso apoio aí, ah, qualquer, em qualquer aí situação aí que a gente vai estar junto aí da Caminhos de Rosa, ela acontecendo esse ano ou o ano que vem, a gente vai estar junto aí de alguma maneira, ou fazendo a prova, o que é a minha intenção, o que eu gostaria de poder fazer, se não for possível, porque eu não estou treinando, estou parado, né? Cobrindo a prova, enfim, de alguma maneira a gente vai estar junto aí. A gente vai estar junto aí do Caminhos de Rosa. Só colocando outros dois. O pessoal falou de treino, né? Tem mais duas questões, né? Que eu acho que são fundamentais. Primeiro, que para você treinar para participar de uma prova dessa, você já tem que fazer longos e você já diminui sua imunidade numa época de alto risco de contágio. Então, assim, vai completamente contra, né? Nesse primeiro momento. E segundo, que eu acho que todo mundo tem que manter os treinos, eu acho que seguindo as orientações médicas, eu acho que segue vida normal. Mas você falar que vai ter um evento desse tamanho, pensando nos ultras, quem corre a prova de 250 ou pedala 300, não que os outros não sejam importantes, mas as pessoas que têm que se esforçar um pouco mais para treinar, eu vou expor esse cara ainda mais. Então, assim, não é uma proposta, é um cara que pode estar num grupo de risco. Então, alimentar que a prova vai acontecer de qualquer forma e postergar muito essa decisão que eu tenho que tomar, expor cada vez mais as pessoas, porque na expectativa de que vai ter o evento, se motivam para seguir. Então, assim, quem tem procurado a gente está colocando esses argumentos e falando que no próximo, até na primeira quinzena, né, nos próximos 7, 8 dias, a gente já vai ter uma posição tomada em situação disso, sabe? Independente do... A gente está aguardando para ver se o governo define. Se não tiver uma definição do governo, a gente vai tomar essa decisão sozinho. Nós estamos aí exatos 120 dias da prova, né? 4 meses. Se ele proibir 4 meses, a prova não acontece por decreto, né? E aí tem que esperar, eu acho que tem que ter paciência e
E é isso, galera. E eu queria te agradecer, Alexandre, porque é legal a gente ter esse espaço. Eu acho que, pô, a Isso, galera, acho que igual. pouca, assim, pelo que eu estava vendo aqui, a galera tá aí há muito tempo, né? É difícil a gente ficar preso na tela do celular tanto tempo. Então, agradecer aí, igual o Betão, parceirão, de tá Betão, a todo gente mundo que boa. tá aí. Foi muita gente que passou aqui hoje. E É. eu, assim, para quem me conhece, vai ser um desafio que eu vou ter o maior prazer em cumprir. Se a gente de fato adiar Caminhos de Rosa, ano que vem nós vamos fazer uma festa que vai ser uma festa de arromba. Galera, pode preparar, porque ano que vem, se eu tiver de adiar essa prova para o ano que vem, eu vou fazer uma prova que o mundo inteiro vai olhar para Caminhos de Rosa. Vocês podem ter certeza disso. Não, com certeza, Zuzum, a gente vai estar junto aí, Olha o André aí. Porque de eu caminhos de acho que volta a aí gente vai para. precisar muito de se reencontrar, né? O que nos torna sociedade é o nosso convívio das, como enquanto pessoas, né? A gente se privar disso, todo mundo está perdendo um pouco de energia todo dia e a gente vai precisar sim de ter momentos de reencontros que sejam de Com fato certeza. inesquecíveis, né? Aquele Ou abraço no inefáveis, final como da, dizem. aquele abraço no final da prova vai ter outro significado, né? Vai, ano que vem vai. A galera Com pode preparar, certeza, que se né? a prova for para ano que vem vai. E o Betão vai Ô, estar lá, ó. Betão, vamos embora. todo mundo, né? E a gente Espero se todo coloca à mundo lá. disposição para quem quiser bater papo, se quem quiser entrar em contato, trocar ideia com nós. E fica à vontade, galera. Eu não sou nenhum bicho de sete cabeças, sempre me disponho. Lógico que às vezes eu estou um pouco apertado, posso não responder na hora, mas faço questão de responder todo mundo. Oi, não preciso nem falar do carinho que eu tenho com você, né? Você acha que você é Caminhos de Rosa é muito pelos seus conselhos, então, meu muito obrigado e de fato, acho que assim, o que me faz dormir e ter essa leveza na forma de conduzir é porque tento respeito não só com a vida, mas com o tempo de todo mundo, então, eu acho que quando eu tomo uma decisão, eu falo, porra, essa era a melhor solução que eu tinha para esse problema. Pelo menos com as informações que eu tenho e com o menor dano, então aí eu consigo dormir bem, tá sempre sorrindo, acho que e eu te agradeço muito. Então é isso aí, pessoal. Falta aí 2 minutinhos só para encerrar nosso tempo aí, né? Agradecer o pessoal todo que esteve com a gente esse tempo todo aí. Vamos aí torcer, fazer o possível para a situação do país melhorar o quanto antes. Se for possível fazer esse ano, vamos fazer da melhor maneira possível. Se não for esse ano, ano que vem a festa de arromba, né, do Caminhos de Rosa. E, mais uma vez, pode sempre contar com a gente aqui do Correio Sem Lesão. Vamos estar junto nessa aí, esse ano, ano que vem, os próximos anos. Vamos aí, nas nossas redes sociais, vai ter sempre, sempre espaço aberto aí para você, para suas Vai ter. provas. O Caminho de Rosa é uma prova que ainda nem fiz. Aqueles saudades que a gente ainda não viveu, mas já está no coração, tá? E é isso aí, cara. Prazer imenso falar com você, receber aqui. Igual eu falei, a casa é sua, cara. Obrigado, Raquel, obrigado, Alexandre, obrigado a todo mundo. A gente fica muito feliz de ter esse feedback. Isso é do caralho. É uma energia que enche a gente. E dizer que, pô, acho que isso tem que passar, né? Vai passar. Queria convidar a galera que está aí. Nós estamos fazendo agora a série da Caminhos de Rosa, chama uma série nossa. Então, nós vamos fazer um mix de contar de onde surgiu a Caminhos de Rosa, desde o começo, contar os detalhes de tudo. E a gente está convidando, a gente já tem algumas histórias da galera que já viveu um momento que, pô, falou, nossa, que estava morrendo de medo de fazer a prova, treinou, e dá aquela ansiedade e tal, e aí você está mais do que preparado e depois do evento você tem aquele tesão. Então a gente queria escutar a história, que quem quiser mandar para a gente compartilhar junto com essa série, disso, que a gente está, que, assim, que tem uma luz no fim do túnel, que ela está chegando, a gente não sabe quando, mas é que quando a gente vê de fato o fim do túnel, tudo vai ter valido muito a pena, muito aprendizado, e eu acho que a gente queria muito que a galera contasse essa história aí, para a gente compartilhar bastante história, assim. Acho que isso vai ser uma onda legal, e essa é a proposta da série, né? É estimular a galera a correr atrás, acreditando que por mais difícil que seja, no final, justamente esse esforço é que faz valer a pena.
E com certeza isso vai ser amplamente divulgado aqui no Correio Celezão também, tá certo? Então, pessoal, um abraço, até a próxima aí. Um abraço, muito Abração, obrigado, cara. galera. Valeu.